Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes relacionados à resiliência, a nossa capacidade de lidar com pensamentos negativos e principalmente de podermos nos libertar desses pensamentos. Esses pensamentos negativos destrutivos atrapalham tudo com as nossas questões de resolver problemas, a nossa possibilidade de crescimento. Eu vou tentar conversar um pouco com vocês como funciona o organismo, o nosso organismo, quando a gente passa por uma situação boa ou ruim. Desde a antiguidade, os filósofos, eles falavam que o que motiva as pessoas não é exatamente o que ocorre, mas sim a forma como as pessoas interpretam aquilo que ocorre. E depois de milhares de anos depois, a metade aí do século XX, as terapias mais modernas, psicoterapias mais modernas, a terapia comportamental começou a estudar, avaliar como é que funcionam esses pensamentos, e eles viram de fato que os pensamentos são fundamentais para as formas de como nós reagimos às coisas e como elas são, e com coisas que são muito importantes para o desenvolvimento de quadros de depressão e ansiedade. A gente tem uma imagem, uma ideia, um esquema, uma situação boa e ruim. Vamos pôr essa imagem. Vamos falar de uma situação ruim, um trauma, uma coisa dolorosa, um rompimento de namoro, por exemplo. Tem esse evento, a pessoa ela vai ficar triste, mas ela vai observar esse evento. Vai acontecer duas coisas: sentimentos e pensamentos. E isso ocorre basicamente ao mesmo tempo. Aí fica pensando qual que vem primeiro, mas isso não é muito claro não. Mas basicamente tem dois tipos de reação: o pensamento automático e o sentimento. Essas duas coisas são extremamente importantes, porque o sentimento mostra pra gente que aquilo é ruim, E o pensamento começa a vir para processar o que aconteceu, para tentar entender e traçar um plano para evitar que aquilo não passe de novo, ou para lidar com as consequências, do término. Quando vem uma situação ruim, vem o sentimento ruim e o pensamento, mas isso ajuda a lidar e evitar que ocorra de novo. A gente tem que analisar as duas situações. Este pensamento que vem, às vezes, ele começa a entrar num ciclo, a gente chama isso de ruminativos, ruminação de pensamentos, é o que os psiquiatras costumam dizer, sobre o problema que aconteceu. E mais, eles costumam assim buscar explicações, historinhas sobre o fato ocorrido. Eles vão buscando coisas do passado, projetando coisas no futuro, e aquilo começa a ficar muito tenso. Esse tipo de pensamento ruminativo, gente, tanto sobre passado e futuro, está na causa do quadro, lá no fundamento de um quadro depressivo ansioso. Não é a única causa, mas é fundamental. E todos os pacientes que tratam com a depressão têm a sensibilidade de trazer mais, essa capacidade de lidar com o pensamento negativo, destrutivo, é fundamental. Os pacientes, eles precisam ter essa força. Por que esses pensamentos são ruins? 3 causas. Ruminativos são ruins. Os pensamentos ruminativos, eles amplificam o sofrimento. Ocorre o sofrimento. O sentimento ruim, ele não dura para sempre. Ele tem um tempo. Depois aquilo vai passando, esse sentimento vai passando, vai diminuindo. Isso é normal, não é perpétuo. Só que quando o pensamento e fica buscando explicações, relembrando, buscando historinhas, pensando no passado, vai fazer com que o sentimento negativo dure mais. A rumificação, ele amplia esses sentimentos. A segunda coisa é ruim. A ruminação é ruim porque existem estudos, gente, que mostram que aumentam níveis de fatores inflamatórios no corpo relacionados ao estresse, e que também está relacionado ao quadro de depressão e ansiedade. Isso traz inflamação para o corpo. O terceiro lugar, quanto mais a gente fica nas historinhas vitais, esses pensamentos, a gente não fica conectado, a gente desconecta
desconecta da realidade de situações prazerosas, como contato com a natureza, contato com pessoas, atividade física. Então a gente fica muito mais sensível a isso, porque a gente fica prestando atenção nesses pensamentos destrutivos e não sobra espaço para colocar coisas positivas na vida. Gente, é fundamental a lidar com pensamentos, né? E isso é tão poderoso em algumas pessoas que precisa de um treino e de um tempo. Segundo o que a Marisa Rabelo, psicóloga, e o Dr. Antônio Faxini, psiquiatra, falou, existem traços, existem objetos que você pode utilizar para não estar fazendo com que esses pensamentos destrutivos favoreçam sua vida. O primeiro passo gente, a gente tem que entender que os pensamentos destrutivos, negativos, não é uma coisa boa, mas também não é fácil. Eu tenho uma colega que terminou o namoro e sempre vem isso na mente dela, sabe? Quando a gente fala para ela poder largar esse pensamento, se dar mais atenção, e ela fala, mas eu já pensei milhares de vezes sobre isso, mas de fato eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas uma parte dela acha que lá na milionésima desse ficar rodando aquela historinha, ele vai achar um motivo, uma solução, tanto para a pessoa voltar com ela ou para entender finalmente o que aconteceu. Ela já fez isso milhares de vezes. Gente, é importante a gente ir devagar, entendendo o que esses pensamentos destrutivos, negativos, o tanto são tóxicos com a gente, passo a passo. Perceber o pensamento. Nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque eles são automáticos. E às vezes é um hábito extremamente poderoso. E às vezes nós estamos fazendo coisas que a gente não percebe, Simplesmente em alguns minutos a gente fica naquela historinha. A gente não percebe, mas está lá contando a mesma história. O primeiro passo é treinar para perceber. Perceber que a gente está no pensamento negativo. Isso já começa a enfraquecer. O modo mais rápido é através de meditação, principalmente com técnicas de medicação, né? Se a gente colocar de uma forma simples do que é meditação, não é parar de pensar. Isso não dá para ser feito não, tá, gente? E nós, seres humanos, a meditação é perceber o pensamento. Isso é poderosíssimo para a gente. É reforçar essa força dentro da gente, né? O poder desses pensamentos. Vamos treinar o perceber os pensamentos, né? Só o perceber já é bacana, né? E perceber que é uma historinha. O segundo passo é a gente tentar começar a desgrudar do pensamento. Como assim? É muito comum que a gente tenhamos um conceito que nós somos aquilo que pensamos. Gente, isso não é verdade. Pensamento, isso está cada vez mais provado pela ciência que isso é uma reação curta, assim como sentimentos e reações físicas como dor, sede, fome. Pensamentos é uma reação e ele não define a gente. Isso é importante, não é fácil, não é uma coisa... A gente cresce com essa informação normalmente, né? Então a gente tem que ir devagarinho para tentar desgrudar. Como é que a gente vai criar esse espaço entre nós e o que a gente pensa? Tem técnicas, né? Cada um pode, assim, ver a técnica que mais funciona. Eu, por exemplo, gosto de anotar. Eu pego um papel e anoto. Quando eu tenho uma historinha, eu coloco no papel e fisicamente ajuda a gente a diferenciar pensamentos, né? E repetir algumas frases também. Tem duas frases que eu utilizo, que eu falo, eu não sou aquilo que eu penso, e de fato isso é verdade, é comprovado cientificamente, você não é o que você pensa. E uma outra frase que eu gosto, você não precisa acreditar em tudo que você pensa. A mente da gente mente muito, eu falo isso sempre. Gente, aquilo não é verdade, você esquece que aquilo é uma teoria, uma hipótese. Anotar, lembrar que eu não sou o que eu penso e que eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. São formas da gente desgrudar. Primeiro passo, perceber o pensamento. O segundo passo, começar a desgrudar do pensamento. O terceiro passo é tomar uma decisão. A decisão de soltar o pensamento.
uma decisão de abandonar esses pensamentos negativos. Não é fácil. A gente percebeu, a gente está começando a distanciar, mas tomar uma decisão parece que a gente vai surtar, né? A gente tem que estar muito claro que a decisão tem que ser tomada. É uma força para lidar com isso. A gente precisa saber, a gente percebe, a gente desgruda, a gente toma a decisão. E o quarto passo é redirecionamos a nossa atenção. Quando a gente não toma as decisões, isso pode se tornar muito tóxico para a gente, viu? Bom, na redireção, quando você se redireciona o seu pensamento, lutar com outro pensamento não dá muito certo. Isso acaba fazendo com que a gente pense mais. A gente redireciona a atenção por uma sensação ou para um sentimento e uma atividade. Redireciona que não seja para um outro pensamento, mas fazer uma atividade diferente, que seja prazerosa, que envolva outras pessoas. Uma atividade assim, de fazer coisas, gente, não sempre só ficar conversando, não é sempre só ficar conversando, não é ficar só conversando sobre coisas ruins. Às vezes ajuda, mas a gente fica ruminando a dois. Não dá para ficar lembrando de coisa ruim. A ideia é, quando você tá com outra pessoa, é fazer uma outra atividade que envolva engajamento, uma vontade legal de se fazer, um prazer bacana, um esporte, uma atividade que envolva ação, mais do que ficar falando. Vai fazer uma caminhada com o caminho, redirecionar o pensamento, perceber o que a gente está sentindo, pensamentos bons que podem estar com sentido, sensações físicas, sensação de toque, contato, sentar no chão, andar descalço na terra, isso é muito bom. E colocar talvez, nutrir emoções, como? A gente nutre olhando, fazendo pergunta para a gente mesmo. Então a gente pode nutrir emoções saudáveis, como emoções de gratidão, de curiosidade, emoções relacionadas à compaixão, à gentileza. E a melhor forma é fazer perguntas e que de fato funcione, a gente perguntar, né? O que eu tenho para agradecer agora? Quais são as coisas que eu tenho para agradecer nesse exato momento? Né? A gente fazer essa pergunta para a gente mesmo redireciona a gente e nutre essa gratidão. Você também não precisa sentir essa gratidão na hora. A gente precisa fazer essa pergunta. Então, gente, vamos lá, passo a passo. Perceber o pensamento, desgrudar dele, anotar as frases, o que eu não sou o que eu penso, eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Nós vamos tomar a decisão de abandonar esse pensamento. Eu vou abandonar esse pensamento. Esse pensamento não é bom para mim, ele é só um pensamento, né? E o próximo é redirecionar para uma atividade, uma sensação, uma emoção positiva, né? Através de perguntas, através de esporte e perguntas o que eu tenho para agradecer. Essas técnicas, gente, é um método de terapia cognitiva comportamental, né? É um método comprovado, mas é claro que precisa de tempo. Caso isso esteja muito intenso, vindo pensamentos muito negativos, destrutivos, relacionados à morte, é muito importante que você peça ajuda o mais rápido possível para um profissional especializado, psicólogo ou psiquiatra. Isso é extremamente importante. Mas esse tipo de prática, ele ajuda a enfraquecer esse circuito de pensamentos destrutivos, negativos. E a gente consegue entrar em contato com novas experiências, porque vai perdendo força e deixa essa historinha lá atrás, lá no passado, né? E dessa forma, colocar coisas positivas e novas experiências, coisas valorosas em nossa vida, tá bom? Esta é uma resenha, é uma palestra, né, da doutora Marisa Rabelo e o doutor Antônio Faxini. A Marisa é psicóloga e o Antônio é psiquiatra. E foi um pequeno resumo aqui do que eu fiz, né, as teias da vida. Gente, deixa eu só colocar o papel aqui, pegar a caneta. Eu tenho que anotar aqui. O que acontece? Fizeram uma pergunta para mim
ô Silânia, mas as teias da vida, a teia na simbologia, ela diz que é força, e é. O problema é que quando a pessoa está com um pensamento muito, mas muito deflagrado, muito ruim, pensamentos destrutivos, ele não consegue estabelecer a simbologia da teia com o que ele está sentindo. A teia vai virar para ele um momento de prisão. É por isso que ele não consegue deixar os pensamentos. Mas tudo isso que eu falei, os pensamentos negativos, destrutivos, é por isso que tudo isso que eu falei é importante fazer, construir, buscar ajuda, principalmente em casos de pensamentos de morte, tá bom? Gente, essa é a resenha, tá? De pensamentos destrutivos, né? Como se livrar das teias dos pensamentos destrutivos. Mas a simbologia, ela é muito clara, né? Que a teia é uma força. Quando a pessoa consegue trabalhar junto com profissionais especializados, ele consegue desenvolver excelentes pensamentos e assim sair desse ciclo vicioso que maltrata e machuca tanto. Tá bom? Silânia Mundiblu, práticas avançadas em saúde no trabalho do trabalhador, porque Mundiblu são todos os profissionais. Gente, muito obrigada, tá? As teias da vida, esperança, criatividade, paciência, conexão. Sempre as teias da vida. Beijo, gente. Obrigada, viu? Ah, e a palestra foi feita no dia 17 de setembro, tá? Tchau pra vocês. Até mais. Até outubro.